Galera, tudo bem? Eu sou o Vitinho, professor de redação do cursinho CPV-UEL, e hoje eu darei continuidade ao nosso conteúdo, explicando para vocês nessa videoaula a unidade 3. Essa unidade 3 ela vai trabalhar sobre os elementos de coesão e os elementos de coerência textual. São elementos muito importantes. Essa aula, como um todo, é uma aula muito importante, é uma aula gostosa de se aprender, pois o conteúdo é fácil. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, que vocês acompanhem com o materialzinho em PDF que eu coloquei para vocês acompanhem com a apostila também, porque lá no final dessa aula você vai saber interpretar melhor o seu texto, as suas provas, você vai também escrever uma redação mais atenta, você vai ter a possibilidade de fazer uma redação melhor. Então preste atenção. Entrando então no conceito, no conteúdo de coesão, primeiramente, eu quero que vocês pensem em como a gente distingue um texto completo de um aglomerado de frases desconexas. Como a gente faz essa distinção? O que é um texto completo e o que é um aglomerado de frases desconexas? É simples. Um texto completo, ele vai nos mostrar uma relação entre as orações gramaticais, uma relação lógica, uma relação gramatical, uma relação harmônica por meio dos elementos de coesão das orações que aparecerão no nosso texto. Tá, mas o que são orações gramaticais? Orações gramaticais são frases que giram em torno de um verbo e também de uma locução verbal. Simples. Então guarde, são frases que giram em torno de um verbo e de uma locução verbal. Tá, então o texto completo ele vai apresentar uma sequência lógica gramatical por meio da coesão de frases, de orações gramaticais. Essa sequência lógica, ela é feita por elementos conectivos, que nós trabalharemos lá no final quais são esses elementos conectivos. Mas esses elementos conectivos vão fazer a ponte entre uma frase e outra frase. Então olha lá no conceitozinho que eu coloquei na apostila. Coesão textual é a ligação, é a relação, é a conexão entre palavras, expressões ou frases de um texto, as quais se relacionam devido ao encadeamento semântico, ou seja, a definição da palavra dentro da frase, o encadeamento semântico, é a definição isolada daquela palavra, e a um encadeamento sintático, que é a definição conjunta das frases empregadas no seu texto. É importante você frisar, mais uma vez, que esse encadeamento semântico e esse encadeamento sintático se faz por elementos conectivos. Esses elementos conectivos dão um elo nas frases para que tenha uma sequência argumentativa, para que tenha uma sequência lógica, para que você defenda a sua tese sem entrar em contradição, sem entrar em negação. Então a coesão é importante gramaticalmente no nosso texto por isso. Só que eu quero que você se atente também às espécies textuais. Nós temos textos verbais, textos não verbais e textos verbais e visuais. Esses textos não verbais são textos que são colocados para você ali por meio de uma imagem. E essa imagem não vai ter palavra alguma. Ela vai se autodefinir. Ela vai trazer o seu conceito, trazer a sua tese por meio de símbolos. Então eu quero que você se atente, quando aparecer esses exemplos para você na sua prova, que esses símbolos, cada símbolo em si dentro daquela imagem trará uma explicação. E se cada símbolo reafirmar a tese do desenho, ele é um desenho coeso. Agora, se cada símbolo se negar, entrar em contradição, é um desenho não coeso. E sendo um desenho não coeso, também vai ser um desenho não coerente. Por que não coerente? Porque a coerência é a ideia que não caia em contradição do nosso texto. Um texto coerente é um texto harmônico, é um texto de raciocínio lógico, que segue uma tese, que segue a referenciação dos argumentos e que segue uma conclusão sem entrar em contradição. E o mesmo se aplica numa imagem. Se uma imagem não entra em contradição por meio dos seus elementos simbólicos, se ela não entra dentro do seu elemento de coesão em contradição, a gente vai ter, consequentemente, uma imagem coerente. Olha lá na apostila. Eu coloquei a primeira imagem como exemplo de texto não escrito, sendo um texto não escrito, apresentando para vocês apenas desenhos de placas. Então eu quero que vocês se atentem para ver se essa imagem é uma imagem coerente, se não é uma imagem coerente. Olhem os elementos simbólicos de cada desenho dentro da imagem. Agora o segundo exemplo, eu coloquei textos, eu peguei duas imagens que diz respeito a texto verbal e visual. Então nessas imagens a gente tem a imagem propriamente dita, os desenhos ali dentro,
e também as frases ou as palavras. Se atente ao primeiro exemplo, que é um saco de açúcar escrito açúcar. Como eu sei que é um saco de açúcar? Porque está escrito, está denominado ali nele, açúcar. Então a gente já tem a palavra reafirmando o desenho. E qual é a ideia que esse primeiro exemplo de texto verbal visual está passando para a gente? A ideia é de que açúcar faz mal para o nosso corpo. Olha a imagem saliente ali do saco de açúcar, mostrando o umbiguinho, mostrando a barriguinha. Então a gente já vê que açúcar não é um elemento benéfico ao nosso corpo. Agora o segundo exemplo diz respeito a um papa erguendo a mão e o bombril aqui. E lá tem uma frasezinha bem, se você frisar bem os seus olhos ali na imagem, você vai ver que está escrito assim, ó, é Deus no céu e ele na terra. Se a gente analisar essa imagem assim, ó, de olho fechado, nós veremos que, ao pensar nessa frase, é Deus no céu e ele na terra, a gente vai achar que é Deus no céu e papa na terra. Só que olhando a imagem, a gente vai ter outro conceito, outra definição, que é Deus no céu e o bombril na terra, de tão bom que esse elemento é. Então, olha a publicidade e propaganda sendo aplicada por meio de elementos de coesão e coerência, reafirmando a sua tese. Tá, agora desce lá no nosso PDF. Olha a frase que eu coloquei para vocês em destaque. Os elementos de coesão são responsáveis pela sequência lógica gramatical do nosso texto. Então anote isso na sua folhinha, anote isso no seu caderno. Elementos de coesão são responsáveis pela sequência lógica gramatical do nosso texto. O seguinte exemplo. Vitor estava estudando em meio ao silêncio agradável proporcionado pela madrugada. Eu destaquei um elemento conectivo. Por isso, dormiu e acordou no chão. Analisando essa frase, a gente vai ver se é uma frase coesa e se é uma frase coerente. Eu quero que vocês pensem sobre essa frase, olhem para ela e olhem para o elemento destacado. Esse conectivo destacado, ele está fazendo sentido dentro da frase? Ele não está fazendo sentido? Note o seguinte, que esse elemento ele não tem uma sequência lógica. Esse elemento ele não aplica de forma coesa dentro da nossa frase. Então a gente deve trocar. Porque preste atenção, Vitor estava estudando em meio ao silêncio agradável proporcionado pela madrugada. Por isso, dormiu e acordou no chão. Ele é um conectivo explicativo. A gente deve tirar esse conectivo explicativo e colocar um alternativo. Colocar, todavia dormiu e acordou no chão. Entretanto, dormiu e acordou no chão. Assim, a gente dará sentido coeso à nossa frase. Tá. Agora eu quero que vocês foquem nos 6 elementos de coesão que eu coloquei ali pra gente. Primeiro elemento referencial. Esse elemento referencial dirá respeito ao termo, a palavras, a partes do nosso texto, as quais serão substituídas por outro determinado termo para que se faça referência àquilo. Só. Simples. Então olha lá o conceitozinho que eu coloquei no PDF. Palavras que fazem referência a outras palavras ou partes de um texto. Olha o exemplo para ficar mais claro. Ana Júlia estava muito bem naquele dia. Apesar de o dia anterior ter sido difícil, a menina estava superando muito bem os novos obstáculos. Então preste atenção, pessoal. Para eu não falar Ana Júlia novamente, eu peguei esse termo destacado, a menina, e substituí. Eu fiz uma referência ao sujeito Ana Júlia pelo termo a menina. Simples. Então, coesão referencial se faz por meio de uma referência a algo já dito, ou algo que vai ser dito. Tá? Então, ó, Ana Júlia, eu tirei a palavra Ana Júlia, para que eu não fale Ana Júlia, Ana Júlia, Ana Júlia dentro do nosso texto, eu substituí por um termo referencial, a menina. Tá. Agora, foque no segundo elemento de coesão. O segundo elemento de coesão é a coesão anafórica. Uma coesão anafórica é feita por meio de pronome, por meio de advérbio, por meio de numerais. E a gente utiliza esses pronomes, advérbios e numerais para recuperar um termo, para recuperar uma palavra, recuperar uma frase, um parágrafo já dito no nosso texto. Presta atenção no exemplo. Havia homens e mulheres. Estas ajudavam aqueles no resgate dos corpos. Olha os termos destacados, estas e aqueles. Quando a gente fala que uma coesão anafórica vai recuperar algo já dito dentro do nosso texto, a gente vai se atentar a esses elementos e ver se eles se referem a algo já dito na nossa frase.
quando a gente fala via homens e mulheres, estas, esse termo estas vai se referir às mulheres. Ajudavam aqueles, o termo aqueles vai se referir aos homens, no resgate dos corpos. Então a gente está fazendo um elemento de coesão, a gente está utilizando. Agora olha o terceiro elemento de coesão. O terceiro elemento de coesão é a coesão catafórica. Ao contrário da anafórica, a catafórica vai se referir a algo que será apresentado no nosso texto, lá na frente. Quando a gente faz uso de elementos de coesão catafórica, a gente utilizará um termo, utilizará uma palavra, utilizará um pronome, um advérbio, um numeral, para se referir a algo que vai aparecer no nosso texto. Presta atenção, ó, no exemplo que eu coloquei. O problema da administração pública é este. Olha o termo destacado, este. A falta de planejamento estrutural voltado à saúde pública. Então, o problema da administração pública é este. A falta de planejamento estrutural voltado à saúde pública. O termo este refere-se ao problema que vai aparecer ali na nossa frase. Esse problema vai aparecer ali pra gente na frase. Então, se atente a isso. Coesão catafórica. A gente utiliza de pronomes, a gente utiliza de advérbios, de numerais, para se referir a algo que vai aparecer dentro do nosso texto. Agora, coesão lexical. Uma coesão lexical se faz por sinonímia. O que é sinonímia? Atente-se ao PDF. Sinonímia, como eu coloquei ele pra gente, é o emprego de palavras e expressões sinônimas. Simplesmente isso. E a gente faz esse emprego de palavras e expressões sinônimas pegando um termo dito ali no nosso texto, talvez o sujeito, e colocando um sinônimo, um objeto, colocando um sinônimo referente àquele objeto. Preste atenção ao exemplo que foi colocado ali pra gente. Vitor caiu no sono e dormiu no sofá da sala. O jovem acordou com uma tremenda dor nas costas. Eu utilizei o termo jovem destacado ali na frase para não repetir a palavra Vitor, para não repetir o sujeito Vitor da frase. Então, eu peguei um sinônimo e coloquei no lugar do nome. Mas existem dois meios de aplicabilidade dessa sinonímia. O primeiro meio é hiperonímia, como é linkado ali no PDF. A hiperonímia se faz por substituição lexical do conjunto pela parte. A exemplo, eu vou pegar a palavra animal e colocar no lugar de jacaré. Vou pegar o conjunto e colocar no lugar da parte. E também é outro jeito de aplicabilidade da sinonímia, que é por hiponímia. Hiponímia, a gente vai fazer o contrário. Tanto que no PDF a hiperonímia está em vermelho e a hiponímia está em azul. Eu quero que vocês se atentem que são opostos, são elementos opostos. A hiponímia se faz por substituição da parte pelo conjunto. Então a gente vai pegar a palavra jacaré da nossa frase, tirar e colocar a palavra animal. Eu vou pegar a parte e substituir pelo conjunto. Simples. Nosso quinto elemento de coesão é a coesão por elipse. Galera, atente-se a esse elemento porque a gente vai utilizar uma vírgula agora para fazer essa coesão por elipse. Então a gente vai marcar uma omissão de um termo já citado no nosso texto por meio de uma vírgula. Só que para que a gente aplique essa vírgula de modo correto, a gente precisa encontrar o sujeito elíptico para que não gere ambiguidade na nossa frase. Esse sujeito elíptico vai ficar claro ali no nosso exemplo. Presta atenção. Vitor saiu ontem à noite. Aproveitou a festa e voltou hoje cedo. Para que eu não fique repetindo o sujeito. Vitor, Vitor, Vitor. Vitor saiu ontem à noite, Vitor aproveitou a festa e Vitor voltou hoje cedo. Eu peguei essa vírgula e coloquei no lugar do sujeito elíptico. Vitor saiu ontem à noite, vírgula, aproveitou a festa e voltou hoje cedo. Atente-se a isso. Então, quando a gente utiliza da elipse para fazer elementos de coesão, a gente vai pegar essa vírgula e colocar no lugar de um termo que será omisso, de um termo que já foi citado no nosso texto e ficará omisso daqui por diante. Tá. Agora, o sexto elemento de coesão são os elementos por conectivos. Esses elementos por conectivos, eles estabelecem a conexão de uma oração a outra, como já dito ali em cima, de uma oração a outra. Essa oração, elas precisam de um elo de ligação. E esse elo de ligação podem ser umas conjunções, podem ser pronomes relativos, podem ser advérbios, podem ser preposições. Então, mais uma vez, elas estabelecem esses elementos conectivos e estabelecem a ligação entre as orações. Só. Presta atenção no exemplo.
O garoto é um excelente aluno. Aliás, o termo destacado destaca-se entre os demais. Mas um termo destacado, além de tudo isso, é muito educado e gentil. Então olhe lá para o nosso PDF. O garoto é um excelente aluno. Aliás, destaca-se entre os demais. Além de tudo, é muito educado e gentil. Então eu estou afirmando. O garoto é isso, o garoto é aquilo e o garoto é aquilo. E para que eu faça essa afirmação de modo subordinado, eu utilizo desses elementos conectivos. Eu coloquei uma tabelinha ali no nosso PDF para que vocês tenham exemplificações de conjunções. De conjunções aditivas, alternativas, adversativas e assim por diante, conforme mostra o nosso materialzinho. Então, na hora que você for fazer uma redação, for fazer um texto, for produzir alguma obra literária, nessa quarentena principalmente, eu quero que vocês se atentem a essa tabelinha para que vocês não errem mais os elementos conectivos por meio de conjunções. Pois bem, explicado então que a coesão é o elemento de sequência lógica gramatical do nosso texto e que ela se aplica por 6 tipos, que é coesão referencial, coesão anafórica, coesão catafórica, coesão lexical, coesão por elipse e coesão por conectivos. Agora eu quero que você pegue todo esse conteúdo de coesão e aplique dentro da coerência. Quando você utiliza desses elementos de coesão, você vai utilizar também esses elementos para formar um texto coerente. Então, um texto coerente nada mais, nada menos é do que um texto que apresenta um conjunto harmônico de frases e orações, as quais seguem uma sequência lógica de ideias, as quais fazem sentido para o leitor. Então, seu texto ele tem que buscar fazer sentido para o leitor. Ele tem que apresentar uma sequência lógica, uma sequência harmônica de ideias, de argumentos, que defenda sua tese, que favoreça sua tese, que defenda sua tese, que faça com que seus argumentos não entrem em contradição. Pelo contrário, que reafirmem aquilo que você disse lá em cima no seu parágrafo introdutório. Então, um texto coerente é aquele texto que não se nega. E para você não se negar, você vai precisar utilizar elementos coesivos, ou elementos de coesão. Utilizando esses elementos de coesão, você faz um texto coerente, utilizando eles de forma correta. Tá. Eu quero que vocês se atentem agora à observação que eu destaquei no nosso material em PDF. Olha lá. A coerência é a base somada à coesão. Então, mais uma vez, a coerência é a base somada à coesão, que forma um alicerce interpretativo para o leitor. Portanto, um texto coerente dará sentido lógico às ideias compatíveis entre si e expostas. Então, galera, para que o leitor não se perca no meio da sua produção textual, para que o avaliador não se perca no meio do seu texto, é necessário que a coerência e a coesão andem de mãos juntas. Porque andando de mãos juntas, o seu texto, a sua produção literária, sua obra, ficará boa e apresentará elementos de interpretação textual coerente. Então, será um texto harmônico, será um texto com uma sequência lógica argumentativa e será um texto com uma sequência lógica gramatical. Apresentando esses elementos, seu texto não se nega, não entra em contradição. Tudo bem. Só que, para a gente finalizar o conteúdo, eu quero que você se atente que existem 2 elementos de coerência. O elemento de coerência externo e o elemento de coerência interno. O elemento de coerência externo é aquela bagagem mundana que você adquire assistindo notícia, lendo revistas, lendo jornais, lendo informativos, lendo obras literárias, filosóficas, históricas, sociológicas, econômicas. Então, toda a sua bagagem intelectual, ela serve para que você tenha uma bagagem argumentativa na sua redação. Então, tudo aquilo que você adquire extramundano, todas aquelas informações que você tem acesso na sua comunidade, fazem com que você adquira uma bagagem argumentativa para uma redação. Que você tenha acesso a esses materiais, é importante que você estude. É importante que você busque informações novas a cada dia, informações verdadeiras, para que sua bagagem argumentativa numa redação, para que sua bagagem interpretativa numa obra literária, ou até mesmo no seu vestibular, seja uma bagagem eficaz. Então, por meio dessa coerência externa, essa coerência mundana que a gente adquire, a gente faz uma interpretação e a gente escreve um texto sem negações. A gente tem uma bagagem argumentativa mais forte, a gente tem um leque maior para utilizar de argumentações.
E existe também aquela argumentação interna que eu havia te falado. Aquela argumentação interna é simplesmente a sequência lógica de um parágrafo com o outro. Você vai pegar o parágrafo de introdução e fazer com que ele tenha sentido no parágrafo de argumentação e no outro parágrafo de argumentação, assim como ele não se negue no parágrafo de conclusão. Então eu quero que você preste atenção nisso. Uma sequência lógica interna, ela se faz por coerência interna, se faz por coerência superficial do nosso texto. E uma sequência lógica externa é a coerência externa, é a aplicabilidade da sua bagagem intelectual, da sua bagagem mundana dentro do seu texto, para que você tenha um leque informativo de argumentações. Tudo bem. Pessoal, nós vamos encerrar então nosso conteúdo por hoje, PDF. Pessoal, nós terminamos por aqui então o conteúdo de coerência e de coesão. Agora eu quero que vocês leiam o PDF, que vocês façam anotações, que vocês façam os exercícios da apostila. É essencial também que vocês façam esses 2 exercíciozinhos básicos que foram colocados aqui no PDF pra gente. Esses exercícios, eles são medianos, então vale a pena você tentar fazer, porque vai demonstrar que você entendeu o conteúdo passado. E não desça, eu vou deixar aqui um aviso prévio, não desça na última página do PDF, porque nesta última página contém a resposta dos exercícios, contém os gabaritos. Então se você descer lá na última página, você vai ver a resposta e não vai conseguir fazer o exercício certo. Eu quero que você tente fazer o exercício. Acertando, você vê se acertou ou não, e acertando, você vê quais foram os seus graus de dificuldades, quais foram as alternativas que te pegaram, quais foram as alternativas que você conseguiu eliminar de modo fácil. E se você errou, eu quero que você veja onde você errou. Eu quero que você procure o seu erro, procurando o seu erro, tentando identificar o seu erro dentro do nosso materialzinho em PDF, dentro da nossa apostila no conteúdo. Se você não conseguir fazer isso, você vai mandar uma mensagenzinha pra gente no nosso e-mail ou no nosso WhatsApp, que foram colocados ali embaixo pra gente no PDF. E vai perguntar pra gente o porquê dessa alternativa estar errada. O porquê de você ter interpretado de forma errada. Só que eu quero que você fundamente. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que eu possa ter sido claro, que eu possa ter especificado os elementos de coesão e também o que significa coerência. E eu quero que vocês apliquem isso cotidianamente e também dentro do seu vestibular. No mais, beijos e abraços. Tamo juntos. Até a próxima aula.